Bom dia, galerinha dos sétimos anos. Eu fiz essa atividade para o Valdelice e também para o Paulo Chagas. É a mesma atividade para as duas escolas, para os do sétimo ano. Então, eu vou fazer uma correção única e posto para todo mundo. Eu vou depois estar postando esse vídeo no YouTube. A correção, a atividade é correção da atividade plano cartesiano, introdução, e são atividades sobre a reta numérica. Essas atividades foram postadas aqui, né? Tem 2 textos, um vídeo e uma atividade com 3 exercícios. Então, a gente vendo aqui, vamos carregar aqui a apresentação. Então, a atividade é essa aí, né? A primeira do terceiro bimestre. Para os alunos do Valdelice não está terceiro bimestre, só está lá o tópico matemática. Os alunos do Paulo Chagas tem uma página só para matemática e eu dividi por bimestre. Então, essa é a primeira atividade do terceiro bimestre. Olhando aqui, uma coisa que é impressionante acontece tanto no Valdelice como no Paulo Chagas. Os alunos estão inscritos no Google Classroom, mas não fazem as atividades. De 22 alunos, até agora só 5 entregaram. Isso tem acontecido nas duas escolas. Uma grande parte dos alunos não fazem as atividades no tempo, chega no final do bimestre, aí é aquela correria, e aí tem que fazer recuperação, e geralmente a recuperação é mais difícil. A atividade, como eu já disse, tem um vídeo que fala sobre plano cartesiano, tem um texto que fala sobre localização e tem outro texto sobre reta numérica. Esse texto sobre localização, eu vou retomar ele aqui, porque ele é um texto bastante interessante, porque ele, inclusive, faz uma ligação com a geografia, quando a gente fala das coordenadas geográficas. A gente usa um processo semelhante ao plano cartesiano para se localizar no globo terrestre, para se localizar nos mapas em geral. A atividade é uma atividade, o texto, né, um texto bem simples, um texto bem com bastante ilustração. Ele começa aqui mostrando a importância do mapa, né? Lembrando, para quem assistiu quando era criança e adora aventureira, o mapa era aquele que ajuda a gente a saber, descobrir como é que a gente chega nos lugares. Quando você tem que ir a algum lugar, você pede ajuda para o mapa. Hoje o mapa foi substituído pelo Waze, pelo Google Maps. Você tem um processo mais tecnológico, mas o que está por trás é a mesma coisa. Então, assim, como que você se localiza no globo terrestre? E quem ainda acredita que a Terra é plana, não se iluda. A Terra já foi fotografada do espaço, já foi observada do espaço e é, de fato, redonda. Alguém pode dizer, não, mas quem está falando que viu de longe, quem fotografou, é montagem, é mentira. Bom, aí a pessoa acredita no que quiser, mas é muito melhor, muito mais fácil entender que a Terra é redonda. E para localizar uma pessoa, para localizar qualquer ponto dentro do globo terrestre, o GPS utiliza informações do satélite. O satélite te olha aqui e diz qual é a latitude, qual é a longitude do ponto exato onde você está. Transmite isso para o satélite transmite para um programa, esse programa decodifica e te mostra a localização. Como é feito em computador, isso é um tempo piscar de olhos, né? O satélite te localiza,
passa a sua posição e te mostra o lugar que você está. Então, assim, o que são as latitudes? As latitudes são essas linhas azuis na horizontal. Na horizontal são os paralelos, né? A gente tem alguns mais famosos, a linha do Equador, que passa aqui em cima, o Trópico de Câncer e de Capricórnio, os círculos polares, e cada um tem um valor, né? Os valores desses paralelos a gente chama de latitude. Na vertical, a gente tem também algumas linhas azuis aí, não sei se vocês conseguem ver. Essas linhas são as longitudes. As longitudes são os meridianos. Então, também tem valores, né, geralmente em graus, minutos, segundos e assim por diante. Aqui é o mapa do Brasil. Através desses pontos você consegue identificar. Aqui é o mapa de São Paulo. Tem aqui embaixo um outro mapa mais simplificado, que é um mapa da região sul. Qual é o interesse desse mapa? Ele é um mapa que foi dividido em quadrados. Cada quadrado é numerado na coluna e na linha. Então, a linha 1, a linha 2, a linha, aliás, aqui as linhas são letras, né? A, B e C, e as colunas numeradas 1, 2, 3. Associando uma letra e um número, você diminui a sua área de pesquisa. Aqui só tem 9 quadradinhos, está fácil de localizar, mas se você quer localizar um ponto aqui, por exemplo, Florianópolis, ele está no quadradinho B3. Então você, ou no 3B, como é diferenciado, um é letra e o outro é número, não tem importância a ordem. 3B ou B3, você vai localizar sempre esse quadrado aqui, vai localizar o que você quer ali. No plano cartesiano, como a gente tem 2 números, aí a gente tem que ordenar. Então, a gente tem pares ordenados e pares desordenados. Os desordenados, a ordem não importa. Os ordenados, é muito importante a ordem. No plano cartesiano, repetindo, são pares ordenados. Aqui embaixo tem duas figuras. Uma é o jogo de batalha naval, que usa também linhas identificadas por letras e as colunas identificadas por número. Então, a pessoa, para marcar um determinado quadradinho aqui, ela diz qual é a letra e o número, ou qual o número e a letra, tanto faz. Como são diferentes, né, uma é letra, outra é número, a ordem não confunde. O B6 vai ser sempre a mesma coisa que o 6B. O quadradinho identificado com B6 ou 6B é sempre o mesmo. Esse é o joguinho de batalha naval. Aqui a gente tem uma planilha do Excel. O Excel também usa um sistema de pares que não é ordenado. Por quê? Porque as colunas são numeradas com letra e as linhas com número. Então, você pega uma célula qualquer, a junção da letra e número identifica a célula. Diferente do que é no plano cartesiano, onde a gente tem que ter a ordem. X e Y, sempre nessa ordem. Eu vou fechar aqui e vamos voltar para a apresentação lá. Então, a nossa atividade tem apenas 3 exercícios, são exercícios muito simples, né? Além desses textos sobre mapa, sobre localização, o texto sobre a reta numérica e o vídeo sobre o plano cartesiano, a gente tem uma folhinha com 3 atividades. Essas atividades aqui, ó. 3 atividades apenas, atividades sobre reta numérica, 1, 2, 3. A primeira atividade é dado 3 pontos para você colocar os números associados a cada ponto. Então, a reta está já dividida em tracinhos aqui, cada tracinho é um ponto. Então, era para identificar, né, colocar um número para cada pontinho e identificar os pontos, quais são os números correspondentes aos pontos E, T e U. A de baixo
era para organizar esses números numa reta numérica, e a terceira era para organizar essas temperaturas em algumas cidades, onde é muito frio, organizar da menor para maior. Tá? Essas são as atividades, e teve gente que deixou de fazer essas coisas, essa coisa tão simples. Dava para todo mundo garantir uma nota alta aí. Então vamos para a correção dessas atividades. O exercício 1. Na reta abaixo, coloque os números correspondentes, né, a cada ponto e identifique os pontos Z, T e U. Está aqui. Os números em vermelhos correspondem aos pontos pedidos. Cadê os números em vermelhos? Vamos ali. Reta numérica sempre tem um ponto de origem, que é o ponto 0. Para a direita, os números são positivos, então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. É lógico que ela continua até o infinito aqui para o negativo, e continua até o infinito aqui para o lado positivo. Então, assim, aqui o ponto Z está aqui, né? É o menos 5, ponto T é o menos 1 e o ponto U é o 4. Era só isso para fazer no exercício 1. Depois, o exercício 2, tem aí 9 números para organizar os números do conjunto A na reta numérica. Os números não estão identificados, então é uma sequência de números que é para a gente colocar na ordem do menor para o maior. O que eu fiz? Eu fiz primeiro uma reta numérica, numerei ela, né? Escolhi aqui no meio o ponto 0. Para de esquerda, né, para cá, eu coloquei os pontos negativos até 12, a setinha que indica que vai para o infinito. Para a direita, eu coloquei aqui, não coube 12, eu coloquei 11, e a setinha indica que vai para o infinito no sentido positivo. O que eu fiz aqui? Para identificar esses números, o menos 9 está aqui, coloquei em vermelho. Depois do menos 9, o menos 8. Aí do menos 8 pula o maior que aparece depois, que logo em seguida do menos 8 é o menos 3. Aí tem o menos 2, tem o menos 1, tem o 0. Depois do 0, o primeiro positivo que aparece é o 5, depois o 6 e por último o 8. Então, para diferenciar, eu fiz a reta com todas as marcações de 12, de menos 12 até o 11, e os pontos que interessava eu marquei em vermelho. Por último, o terceiro exercício, né, dizendo aí que os números são os em vermelho, e aí a gente tem aqui os países já na ordem do mais frio para o menos frio. Não dá para dizer que é mais quente, porque menos 9 graus ainda é frio para danar. Então, o mais frio de todos é a Islândia, com menos 40 graus. O Canadá está ali encostadinho, né? Menos 39. Eu não fiz a graduação aqui, mas o menos 39 está bem aqui, né? Bem pertinho do menos 40. Depois vem a Mongólia, com menos 20. E o menos frio dos 4 é a Groenlândia, com menos 9. Então, é uma sequência, a gente vê aí a importância dos números negativos, né? Era só isso que era para fazer, 3 atividades. Espero que quem tenha feito, acredito que acertou. Se errou, é normal, né? Porque é uma coisa que para mim é muito simples, mas vocês, muitos estão vendo isso pela primeira vez e pode ter alguma dificuldade. Se errou, corrija, tente entender onde é que errou, porque mais importante do que nota, mais importante do que passar de ano, é você aprender, saber. Saber não ocupa espaço, ninguém tira isso de você. O que você aprendeu é seu para o resto da sua vida. Tá? Era o que eu tinha para hoje. Bom dia, bom final de
de dia para quem começou a fazer este dia. Se alguém está vendo isso à noite, boa noite. Até a próxima.